Hoje, o Entrevista com o Passado recebe um personagem que, se tivesse vivido no século XXI, provavelmente seria urbanista, gestor público e talvez até secretário de turismo de Pernambuco. Estamos falando do homem que chegou ao Nordeste no século XVII e resolveu transformar uma colônia meio improvisada em uma cidade moderna. Direto da Holanda para o Brasil colonial, recebam com muito carinho o Conde Maurício de Nassau. Esses são. Como chamam esses? Sim, são as luzes do estúdio. Muitas luzes, muitas máquinas na minha época para iluminar uma sala precisavam de várias velas e paciência. Hoje é só pagar a conta, o que também exige paciência. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista com o Passado. Conde Nassau, vamos começar do início. Como um nobre europeu acaba vindo governar um pedaço do Brasil? Eu fui enviado pela Dutch West India Company. Naquele período, os holandeses tinham conquistado parte do Nordeste brasileiro e precisavam de alguém para organizar a administração. Ou seja, o senhor chegou aqui com uma missão nada simples: reestruturar e modernizar a cidade do Recife. Exatamente. Quando cheguei a Recife, encontrei uma região muito rica por causa do açúcar, mas com pouca infraestrutura urbana. A cidade era pequena, as ruas eram apertadas e muitas áreas alagavam. Então o senhor olhou para aquilo e pensou: precisamos planejar melhor essa cidade. Recife tem muitos rios e canais, então construímos pontes importantes para ligar diferentes partes da cidade. Minha ideia era criar uma cidade organizada, com pontes, ruas planejadas, jardins e edifícios públicos. Ou seja, o senhor ajudou a transformar Recife numa cidade de pontes. Exatamente, me baseei na minha querida cidade de Amsterdão. Hoje Recife tem tantas pontes que algumas pessoas dizem que a cidade parece uma pequena Veneza. Espero que também tenham mantido os bons jardins. Foi então que nasceu a cidade planejada chamada Mauritsstad. Exatamente, construímos pontes, ampliamos ruas e planejamos novos bairros. Recife tem muitos rios e canais, então as pontes eram fundamentais para conectar diferentes áreas da cidade. Apesar das pontes, hoje a mobilidade pela cidade é outra, temos muito trânsito. Trânsito? O que é isso? Imagine carruagens, mas milhões delas, todas ao mesmo tempo. Então talvez minhas pontes não tenham sido suficientes. Uma coisa impressionante no seu governo foi o incentivo à ciência. No seu palácio existia até um observatório astronômico. Sim. No Palácio de Friburgo instalamos um observatório para estudar o céu do hemisfério sul. Fortalecemos as fortificações e também fizemos jardins botânicos e com vários tipos de plantas e animais. Muitos historiadores consideram esse observatório o primeiro centro científico das Américas. A ciência sempre foi essencial para entender o território que governamos. Trouxemos artistas e naturalistas que registraram plantas e animais do Brasil. Graças a eles existem hoje algumas das primeiras representações visuais detalhadas do Brasil. Outro ponto muito marcante de seu governo foi a tolerância religiosa. O governo antes católico abria-se para um mundo novo. Durante o período holandês foi fundada no Recife a Karlsruhe Israel Synagogue, considerada a primeira sinagoga das Américas. Sim, muitos judeus estavam fugindo da perseguição religiosa na Europa. A Inquisição já tinha feito várias vítimas. E como na Holanda, permitir que diferentes religiões coexistissem ajudava a fortalecer a sociedade e a economia local. Ou seja, o Recife virou um dos lugares mais diversos do continente naquela época. A diversidade muitas vezes traz prosperidade. Agora precisamos falar de uma história que virou lenda: o famoso boi voador. Durante uma festa pública organizamos um espetáculo para impressionar a população. Um boi foi suspenso por cabos e apareceu acima de um arco decorado. E boi voava? Queríamos o dinheiro para uma nova ponte. Existe também uma curiosidade pouco conhecida sobre o seu governo. O senhor mantinha uma coleção de animais exóticos. Que inteligente, o senhor pagou o pedágio da ponte com o boi voador num dos primeiros eventos públicos do Recife. Sim, recebíamos todo tipo de animais, de várias partes do mundo. Tínhamos aves raras, macacos e até camelos. Nossa, camelos no Recife? Sim. Alguns animais eram trazidos em navios para estudos e curiosidade científica. Ou seja, Recife teve uma espécie de zoológico experimental no século XVII. Podemos dizer que sim. Conde Nassau, muita gente lembra do senhor como urbanista e administrador, mas existe um lado menos comentado da sua história: a estratégia militar. Quando o senhor governava no Brasil, até onde esse território se estendia? Quando cheguei ao Brasil, os territórios controlados pelos holandeses já incluíam partes importantes do Nordeste. Mas era necessário consolidar e proteger essas regiões. Nosso domínio se estendia por grande parte da costa nordestina, incluindo áreas que hoje são os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sim, cidades como Natal e João Pessoa eram fundamentais para controlar o litoral e as rotas comerciais. Essas regiões tinham portos importantes e áreas produtoras de açúcar. Controlar essas cidades significava controlar uma parte enorme da economia colonial. Exatamente. O açúcar era um produto extremamente valioso na Europa. Manter essas áreas seguras era essencial. E até onde ia essa presença holandesa? Em alguns momentos, nossa influência chegou até regiões próximas ao Rio São Francisco. Controlar essa área significava ter uma importante barreira natural e estratégica. Então não era apenas uma questão de cidades, mas também de geografia militar. Sim, fortes, portos e rios eram elementos fundamentais para defender o território. Ajudamos os senhores de engenho pagando suas dívidas. Governar o Brasil holandês significava equilibrar a administração, economia e defesa militar. Conde Nassau, uma coisa que impressiona muito os historiadores é que o senhor trouxe artistas para registrar o Brasil. Hoje nós sabemos como era o Nordeste no século XVII por causa dessas pinturas. Seus costumes, fauna e flora.
Sim, eu acreditava que era importante documentar o território. Por isso convidei artistas e naturalistas para observar e registrar tudo o que encontravam. Entre eles estavam dois nomes que ficaram famosos, o pintor Franz Post e o artista Albert Eckhout. Exatamente. Post registrava principalmente as paisagens, os engenhos, fortificações e as cidades. Já Eckhout tinha um olhar muito detalhado para as pessoas, os povos indígenas, os africanos e também para a natureza. Ou seja, o senhor praticamente montou uma equipe de documentário, só que no século XVII. Podemos dizer que sim. E essas obras tiveram uma consequência curiosa na Europa. Depois que o senhor voltou para a Holanda, várias pinturas inspiraram tapeçarias decorativas. Sim, essas tapeçarias mostravam paisagens tropicais, animais mais exóticos e cenas da vida no Brasil. Imagina a cena, um castelo europeu com tapeçarias mostrando palmeiras, macacos e frutas tropicais. Para muitos europeus aquilo parecia quase um outro planeta. Falando em animais exóticos, nas minhas pesquisas eu vi uma história curiosa sobre aves que viviam na sua residência. O senhor pode me falar? Sim, mantínhamos várias espécies de aves tropicais. Papagaios, araras, animais que chamavam muita atenção dos visitantes europeus. Imagina um diplomata chegando ao palácio para discutir política e sendo recebidos por papagaios barulhentos. Alguns deles imitavam vozes humanas. Ou seja, além de governar a colônia, o senhor também tinha um zoológico tropical particular. Era uma forma de estudar e entender a natureza da região. Mas apesar de todas essas realizações, o seu governo no Brasil chegou ao fim. O que aconteceu? A Dutch West India Company começou a se preocupar com os custos das obras e projetos. Eu acreditava que investir em desenvolvimento fortaleceria a colônia. Eles estavam mais interessados em lucros imediatos. Clássico conflito entre administrador e investidores. Os gastos, mesmo os necessários, eram gastos. Eventualmente decidiram me chamar de volta à Europa, tive que voltar. Conde Nassau, existe uma parte da sua história que envolve economia e acabou tendo grandes consequências em Pernambuco. Durante o domínio holandês, a Dutch West India Company emprestou dinheiro aos senhores de engenho para reconstruir a produção de açúcar. Sim, muitos engenhos estavam destruídos quando chegamos. Para reativar a economia era necessário investir. Pegamos à força os engenhos mais promissores, vendendo para holandeses e financiamos a reconstrução de vários engenhos de donos portugueses. Ou seja, uma espécie de crédito agrícola do século XVII. Exatamente. Mas esse sistema acabou criando um problema depois, não foi? Infelizmente, sim. Muitos proprietários ficaram endividados. Quando as cobranças ficaram mais rigorosas, começaram os conflitos. E isso acabou contribuindo para a famosa insurreição pernambucana. Sim, a economia e a política muitas vezes caminham juntas. Mesmo ter governado o Brasil por apenas alguns anos, o impacto do seu trabalho foi enorme. Pontos de planejamento urbano, ciência, arte e liberdade religiosa. Espero que minha passagem tenha ajudado a construir algo duradouro. Ajudou bastante. Recebemos com carinho o Conde Maurício de Nassau.